Boa tarde, pessoal. Estamos aqui falando da sede da Avanço. Gostaria de ter a confirmação de vocês sobre o áudio, o vídeo. Nós vamos, assim que a gente tiver a confirmação, vamos começar o webinar sobre a introdução à nota fiscal eletrônica de consumidor. O pessoal está escrevendo, o som está bom. Ok, legal. Tivemos aqui as confirmações. Então, vamos começar. Temos aí mais de 20 pessoas na sala. E o objetivo nosso hoje, meu nome é Gabriel, para quem não me conhece, eu sou diretor da Avanço responsável pela área de atendimento e negócios. E estamos com o Alcides, nosso sócio-diretor, sócio-fundador. Né? Muito bem. Pessoal, boa tarde. Bom, qual é o nosso objetivo com... desculpa, passar um pouquinho aqui, né? Todos nós aqui, esse é um webinar exclusivo para os nossos clientes. A gente acabou de fazer um webinar do Infovarejo. A gente fez um especial somente para os nossos clientes, justamente para a gente ter um bate-papo melhor, uma área mais íntima entre nós. Vocês já conhecem a Avanço, né? Gostaria de reforçar, nós temos 26 anos de vida, né, Alcides? Somos uma das melhores empresas para se trabalhar, fomos agraciados 7 anos consecutivos pela ANS como referência em tecnologia e gestão do segmento. Bom, qual é o nosso objetivo hoje? Quais são os temas que a gente vai abordar sobre a NFCE? A gente vai falar sobre a NFCE no Brasil, depois, em seguida, em Minas Gerais, e depois nós vamos entrar no conceito em si da NFCE, entendendo as diferenças principais em relação à SCE, e depois apresentar dois grandes conceitos que são fundamentais para entender a NFCE, que são a rejeição e a contingência. Depois os requisitos para a emissão e uma conclusão. Bom, pessoal, o objetivo desse webinar, a gente... Conscientização e falar muito sobre o conceito, bem orientado aí para os gestores. A gente vai falar muito sobre o conceito. A gente já está preparando o webinar para a primeira quinzena de abril, mais técnico aí para a parte fiscal, para a parte da API de vocês. Ok? Vamos começar então? Bom, NFCE no Brasil. O início da NFCE, é importante a gente destacar, ele remonta lá em 2011, né, numa reunião do CONFAS, partindo da experiência da nota fiscal eletrônica. E o projeto nasceu, pessoal, né, 8 anos atrás, com 4 premissas. A primeira é a convergência com os padrões da NFE, da nota fiscal eletrônica, aquela que vocês emitem, né, para a pessoa jurídica e recebem dos seus fornecedores. A nota fiscal começou em 2005, então nessa época já haviam 6 anos aí de experiência, e eles entenderam que a nota fiscal foi validada e bem sucedida. Então, muito que a gente vai ver na NFCE, o conceito é muito similar, se não igual da NFE, ok? Outra premissa é a não obrigatoriedade de hardware e software homologado, justamente para a gente ir na terceira premissa, que é a redução do custo Brasil. E quarta premissa, a participação da iniciativa privada no projeto. Com isso, né, 8 anos depois, praticamente todos os estados brasileiros emitem nota fiscal, com exceção de 2 estados, que é o Ceará e a Santa Catarina, que no caso Santa Catarina continua com SCF, e mesmo São Paulo com SAT, pode-se emitir NFCE em contingência, ok? E em Minas Gerais, quando que começou essa história? A gente teve uma orientação, vamos dizer, oficial, né, uma formalização no evento da AFRAC, em 9 de novembro de 2017, ou seja, quase um ano e meio atrás, na qual ele formalizou, ele declarou que, de fato, Minas Gerais estava entrando na NFCE. E com isso, né, no final do ano passado, a gente teve as primeiras, vamos dizer,
formalizações e avanços, que no caso foi o decreto, de 14 de dezembro, que realmente passa a estipular, e a resolução do mês passado, dia 5 de fevereiro, que trouxe aí alguns detalhes para nós, os quais são as datas de obrigatoriedade. É legal a gente repassar. Então, quais são as datas de obrigatoriedade? A partir de março desse ano, ou seja, este mês, novos CNPJs inscritos já são obrigados a emitir NFCE e, no caso, não terão autorização de uso de SF liberada, ok? A partir de abril, a gente começa com um calendário de obrigatoriedade para as empresas existentes, que, no caso, para os finais de posto de combustível, empresas que faturaram mais de 100 milhões no exercício de 2018. Em julho, entre as empresas cujo faturamento foi entre 15 e 100 milhões. Em outubro, entre 4,5 e 15 milhões. Em fevereiro, receita bruta de 2018 menor que 4 milhões e meio. E aí, o que é importante? Após a data de obrigatoriedade, né, então, vamos supor que sua loja esteja na obrigatoriedade ali em outubro. Mesmo comece em outubro, você ainda tem 9 meses que você poderá utilizar os ECFs já autorizados, ou seja, os seus ECFs existentes, ok? A partir da obrigatoriedade, não será possível autorizar novos ECFs ou fazer intervenção nos atuais. Ou seja, isso significa que SF e NFCE poderá coexistir, porque em determinado momento você vai passar, depois da sua obrigatoriedade, se findar alguma memória fiscal ou precisar de um novo caixa, você já vai utilizar a NFCE. O que é importante também saber? Que a partir do momento, é possível credenciar a sua empresa mesmo antes da obrigação, da data de obrigatoriedade. Ou seja, no exemplo de outubro, você poderia passar a emitir em setembro. Você tem que fazer, fazer um credenciamento na Cefaz para emitir. Mas a partir do momento que você fizer isso, mesmo que sua empresa não esteja na obrigatoriedade, a sua empresa não vai ter mais autorização de uso de ECF. Isso é um ponto importante. Ou seja, quer emitir NFCE antes da minha obrigatoriedade. É possível, mas se quiser voltar atrás, não dá. Ok? Bom, falamos sobre a NFCE no Brasil, a NFCE em Minas, e agora a gente vai entrar no conceito da NFCE em si. E antes da gente entrar no conceito da NFCE, é fundamental para a gente entender o que está por vir, entender como é. E como é a nossa legislação do fato é certo, a gente tem um especialista aqui, que é o Alcides, que vai contar um pouco para nós. Vai ter uma telinha aí? Só para lembrar, pessoal, vocês estão carecas de conhecer disso, existia lá para trás o ECF que guardava só os totalizadores, né? Depois veio o ECF que guarda a memória fiscal inteira, a memória de fita detalhe, e, ultimamente, aquela que comunica com o fisco. Essa questão de comunicar com o fisco nunca se efetivou na prática, porque o fisco provavelmente nunca entrou na sua loja interligando com o seu ECF. Esse projeto ele foi por água abaixo justamente em função da chegada da nota fiscal eletrônica, que pressupõe de forma majoritária a comunicação online. Você faz a venda e ela já está na Secretaria da Fazenda no mesmo momento. Não é? Passa para o próximo. Aí é só para vocês verem o tanto de legislação que acontecia, que mudava requisitos de software, e nós éramos obrigados a ficar cumprindo aquele mundo de legislação, e para complicar, passa para o próximo, por favor, que ainda tinha uma série de entidades envolvidas, inclusive órgão técnico e tudo mais, que exigia da gente passar por processo de homologação e processo de registro de cada versão, o que tornava o processo extremamente moroso e engessado. E quando a gente fala engessado, a gente não pode, como ainda não podemos, não é? Colocar o que a gente quiser nos processos de venda para os nossos clientes, porque a gente tem que obedecer uma legislação. E isso, com a nota fiscal eletrônica do consumidor, literalmente acaba, né? Dá uma liberdade
de criar e fazer realmente os processos que tiver que ser feito. Bom, só para lembrar, gente, independente do sistema ser online, não é? O SF, ele pressupõe um sistema offline. A regra básica é o PDV funciona com SF, mesmo sem rede. Ele não depende de internet, ele não depende de rede. Significa o quê? Que as informações coletadas ali no processo da venda, mesmo que elas possam ser atualizadas online no seu sistema aplicativo de retaguarda, né, no back-office, as informações fiscais serão transmitidas através do SPED numa data futura. Então, você tem um prazo para gerar os arquivos e tudo mais e se preparar. Não é? Essa, vamos dizer, é a configuração básica do ambiente do SF, que ele é offline, e que é justamente o oposto da nota fiscal eletrônica, que é online, e que pressupõe um conjunto de operações totalmente diferentes. E esse é o objetivo nosso, é alertá-los quanto a isso. Bom, agora vamos entrar, uma vez que a gente assim, passou rapidamente sobre o SF, vamos entrar na NFCE. Aqui um fluxo de como funciona a NFCE diferente do SF. Bom, então a gente tem um consumidor na loja, o software PDV registra as mercadorias, ok? O software PDV ele gera um arquivo eletrônico, no caso um XML, que nós vamos explicar o que significa isso, contendo todas as informações de venda, no caso produto, forma de pagamento, etc. E ele assina digitalmente, ok? Ele assina através do certificado digital, seja, depois a gente vai entrar nos casos das contingências, mas mesmo que sua empresa esteja offline, o PDV esteja offline, sem internet, ele precisa do certificado digital para assinar. Bom, agora a gente já pode chamar esse arquivo de NFCE, ela é transmitida para a Cefaz, que validará, por sua vez, as informações, ok? Em seguida, a Cefaz efetua a validação e devolve a NFCE, o arquivo XML, para o estabelecimento, autorizando ou rejeitando. No caso, a gente vai tratar nesse fluxo apenas o cenário ideal de autorizado, porque mais à frente a gente vai falar sobre as rejeições. Então, uma vez que ele retornou o arquivo autorizado, né, o PDV aceita esse arquivo, puxa de volta e imprime o da NFCE. No caso, ele pode imprimir ou enviar para o cliente. A gente vai falar mais à frente, mas a NFCE ela não tem a obrigatoriedade de impressão. Você tem que enviar para o contribuinte, para o consumidor final, desculpa. No caso de supermercado, a gente sabe que talvez, pela natureza do negócio, até mesmo cultural, o cupom fiscal ainda vai continuar. Não tem... Cupom fiscal não, o GANF NFC, na verdade, a impressão, né? A impressão do documento fiscal. Aqui, pessoal, aqui tem a grande diferença, está aqui. Enquanto vocês cansaram de escutar o termo concomitância, o que era isso? Passava o produto, dava um bip lá do scanner, bip, você ouviu o barulho da impressora, né? Inclusive, isso é uma das coisas, eu estou falando aqui até mais abertamente, que nós tivemos um outro webinar com não clientes, e aqui com vocês a gente está em casa, então a gente pode abrir o jogo. Naturalmente, o operador de caixa, ele ouve o bip do scanner, ele escuta o barulho da impressora, imprimir uma linha, e assim vai. Nesse caso, é muito difícil, a não ser por má fé, naturalmente, né? Que ela passe um produto que não tenha lido, vai embora sem registrar. Né? Porque ele percebe o barulho do scanner, o barulho da impressora. Na nota fiscal já mudou isso, porque você vai passar todos os produtos, imagina um carrinho com 150 produtos, vai passar 150 produtos e não vai sair nada. Isso vai lá para a Cefaz e volta falando, beleza, aí você imprime. É isso, a nota fiscal eletrônica. Lindo, maravilhoso, não é? É lindo, maravilhoso, desde que tudo corra bem. Agora, se tiver um problema no cadastro de produto, isso não vai acontecer. E aí, os nossos problemas começam. Bom, o pessoal está falando sobre que o áudio está picando. Só para a gente saber se realmente é uma questão da internet de cada um,
Ou está recebendo? Vários já falaram que está normal, né? Está normal, até receber. Está variando. Porque pode ser a internet de vocês. Ok, voltou então, Jane, que bom. Eventualmente acontece até pela conexão de internet, tá, pessoal? Bom, continuando a apresentação, isso é um formato do DANF-NFCE, um novo cupom, que basicamente é bem similar ao cupom em termos de informação. A gente tem as informações de estabelecimento, os produtos com os totais, forma de pagamento. O que é legal de se destacar? A gente tem a chave da NFCE, similar à chave NFE, na qual o consumidor poderá verificar, né, a autenticidade do documento e todas as informações ali do cupom posteriormente. Outra novidade é o QR Code, que também é obrigatório da FNSE, para facilitar essa consulta na Cefaz. Tem a parte aqui, identificação do CPF do comprador. No caso de Minas Gerais, vai ser obrigatório apenas para compras acima de R$3.000 ou quando o próprio consumidor solicitar. Ok? Uma DANF NFCE em contingência, ela é similar, só que com dois detalhes importantes. Ela tem que vir com, vamos dizer, com a sinalização que foi emitida em contingência, né, e uma mensagem fiscal aqui da contingência e por que ela entrou em contingência, tá? O motivo. Isso é automático do sistema. Bom, para a gente entender a NFCE, a gente precisa entender dois termos muito importantes. O termo XML. O que é o XML? É um tipo de arquivo. XML é capaz de descrever arquivos, né, tipo de dado alfanumérico. E o principal objetivo e vantagem é que ele é muito fácil de compartilhar informações, porque ele é um arquivo texto pequeno. Então, basicamente, nesse arquivo a gente tem as tags com as informações. Então, são esse arquivo aqui que vai virar posteriormente na NFCE. Outro termo importante são os web services. O que é um web service? É uma solução adotada para a integração de sistemas e na comunicação de aplicações diferentes, né, softwares diferentes. Permitem às aplicações enviar e receber dados por meio da internet. No caso, um web service ele é acessado via um endereço, uma URL. No caso, essas são as URLs da Cefaz, dos web services da Cefaz, e que ela está ali disponível para receber o XML, né, esses arquivos textos dos estabelecimentos. Ela recebe essa informação, processa e devolve o XML, no caso, como a gente falou, a NFCE com a rejeição ou com a autorização. Bom, aqui é um quadro comparativo da NFCE em relação ao SE, né? Então, a gente vai passar aqui tudo, no caso, a aquisição de impressora fiscal homologada, o próprio SF, no caso da NSF, não precisa, e todos esses pontos aqui são relacionados ao SF, o parte SF, né? Lacração de equipamento, autorização de uso, utilização das obrigações decorrentes do parte SF, homologação do software, tudo isso não tem na NSF. Credenciamento do aplicativo, no caso da NFCE, é por estado. No caso de Minas Gerais, a gente precisa simplesmente registrar que a gente tem um software emissor para o estado saber quando vier uma nota de quem é o estabelecimento, mas também quem é o software, ok? Pressão de redução Z, leitura X, memória fiscal, isso tudo deixa de existir. Dois pontos importantes da NFCE que, no caso, não haviam na SF. Primeiro, a loja vai precisar, assim como na NFE, assinar através, né, por meio do certificado digital, cada NFCE. Por isso, cada XML, que por sua vez vai virar um NFCE. Né? E por isso, precisa a instalação do certificado digital no PDV. No caso da solução Avanço, a gente utiliza justamente o certificado A1, porque a gente consegue utilizar o mesmo certificado, não precisa mais de um certificado, em cada PDV, porque caso aquele PDV saia da rede ou saia da internet, ele consiga ainda assim fazer a emissão da NFCE, que no caso vai ser em contingência. Se for, só para você ter uma ideia, um A3, no caso você precisa de uma mídia física, você sempre estaria ali acessando a mídia física, isso poderia trazer um problema,
ou numa loja com mais de um caixa, imagine se a rede saísse do ar, você não conseguiria emitir uma NFCE. Portanto, né, a melhor prática de emissão de NFCE é com certificado A1, no caso, todos os nossos clientes já têm por causa da NFE, mas é bom destacar. Outro ponto, armazenamento dos dados XML assinados, ou seja, a partir do momento que a gente não tem mais a memória fiscal, não tem os ECFs que, né, eram armazenados, a gente passa a ter que armazenar, os estabelecimentos armazenarem esses arquivos digitalmente. E esse arquivo, vamos chamar, você faz o processamento, devolve o XML autorizado, aquele arquivo é o documento fiscal. Então, precisa ter uma rotina de backup aí, a gente vai ter uma solução de fazer, assim como a gente tem na NFE, essa, vamos dizer, essa tarefa aí de também fazer o backup de todas as notas na nuvem, com redundância, etc. Mas é um ponto crítico. Por quê? NFCE vai ser um volume enorme, um volume de cupom. Então, se NFE, a nota fiscal eletrônica convencional já dá um trabalho, imagina com o NFCE. Bom, quais são as vantagens da NFCE para os varejistas? Primeiro ponto, assim, que todo mundo ficou muito interessado, ficou muito feliz, é com a dispensa da compra do equipamento ECF, que acabava sendo muito caro, assim como o custo de lacração e as suas intervenções, ok? No caso também, outra vantagem seria a redução de custos com papel, mas no caso de supermercado, acho que isso não vai mudar muito, né? A gente, no caso de uma loja de roupa, uma venda assistida, etc., que você pode colocar para o seu cliente a opção dele receber por e-mail, talvez faça mais sentido, mas supermercado, acredito que não vai pegar essa questão de não emitir o cupom. Né? E aí é muito a questão do cliente, do público-alvo da loja de vocês. Bom, segunda vantagem, a partir do momento que a gente não deixa de ter o PAF, se cria uma série de possibilidades de mobilidade. Então, aplicações de PDV na nuvem sendo utilizadas através de smartphone e tablet para uma venda assistida, né? Então, você pode fazer uma venda a partir do momento que a nota fiscal é transmitida e autorizada, né, lá no data center, você pode fazer uma venda através de um tablet. Vai depender do PDV, do software PDV. No caso da Avanço, nossa realidade é de supermercado, não faz muito sentido, mas faz sentido, por exemplo, com a parte de Papa Vila, Papa Fila. Seria o quê? O cliente está na fila do caixa, você já faz ali, escaneia todos os produtos, lacra o carrinho dele, pode eventualmente até fechar a venda por ali, ou na hora que ele passar no caixa, ele só fala o número, eu vou chamar assim, do pedido e a venda já vai ser efetuada. Antes a gente tinha um processo de AV que era complexo, burocrático, e que acabava que... Essa é uma grande vantagem, que aquele engessamento que sempre existiu com o 4SF, ele deixa de existir com a nota fiscal do consumidor eletrônica, permitindo que a gente comece a criar novos processos na área de vendas, sem problema. Bom, outros benefícios é a questão da flexibilidade. Então, a gente tinha muito caso de cliente, né, de supermercado, que acabava tendo 1 ou 2 ECFs de reserva para o momento do Natal, por exemplo, que aumentava muito o volume de vendas. Nesse caso, você aumentar um PDV, você não precisa comprar um ECF. É muito mais simples, então isso é bom. Outro ponto também é flexibilidade no cancelamento de um cupom, né? No caso da NFCE, você tem 24 horas para cancelar. No caso da SF, existia uma série de engessamentos. Era possível apenas cancelar o último cupom. Né? Se fosse para cancelar o anterior, teria que fazer um processo de devolução, enfim. Vantagem para o fisco, aí é fácil. Né? A transmissão online das informações, ele está sendo sabendo em tempo real ali como é que está a questão das vendas, na questão da validação de informações do cadastro das empresas, dos contribuintes, ok? Bom, para o consumidor, a gente enxerga que vantagem, a gente teria aí o acesso aos dados do cupom da NFCE
em qualquer momento, através do QR Code ou da chave, então isso passa a ser um documento eletrônico, e pode haver uma melhoria aí, provavelmente, no atendimento ao cliente, em casos assim, isso é muito comum fora do Brasil, venda numa loja, por exemplo, de roupa, que você faz o próprio vendedor já realiza a venda ali, já faz o recebimento, né? Recebe o pagamento e já libera o consumidor. Então, esse tipo de experiência vai ser possibilitado e que era algo que com SEF definitivamente não era possível. Ok? Bom, nós falamos então sobre o conceito geral, né, essa questão do online versus offline, e vamos entrar agora em dois conceitos que são fundamentais para entender a NFCE. Sem eles, se não entender bem o conceito de rejeição e contingência, não está muito claro o conceito de NFCE. Bom, as rejeições. O que é uma rejeição? Rejeições são erros no processo de transmissão da nota fiscal eletrônica do consumidor, que podem ser ocasionados pelo não cumprimento das regras de validação estabelecidas pela Cefaz. Então, no caso aqui de Minas Gerais, né, no caso do decreto, a gente tem 6 situações de rejeição. São elas: falha na recepção ou no processamento do arquivo, falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo, não credenciamento do remetente para emissão, duplicidade de número da NFCE, falha na leitura do número da NFCE e outras falhas no preenchimento do layout do arquivo. E aí, quando a Cefaz ela rejeita uma nota, né, ela não arquiva essa nota. Então, nos casos aí, no caso A, B e E, que inclusive deixamos negrito, a gente pode retransmitir essa nota. É o caso, por exemplo, quando existe um erro, né, no cadastro de produto e a Cefaz rejeita essa nota. Então, é possível de se corrigir e reenviar. Depois a gente vai entrar um pouco no processo disso. Mas, esse caso, é melhor você reaproveitar a nota e reenviar. E aí, alguns exemplos de rejeição, mas tudo bem, como assim? Por exemplo, uma rejeição aqui, NCM inexistente, né, que foi pontuado. Então, quando a gente vai lá no XML, no arquivo texto, a gente tem o dado do NCM do produto, no caso desse é um melão. Esse NCM, hoje a Cefaz já faz essa validação, no caso se o NCM existe ou não. Logo, se esse NCM não existe, ela rejeita a nota inteira. Ok? Outro tipo de rejeição, NFCE com data, hora de emissão atrasada. Então, a gente vai ver que tem 24 horas para autorizar uma nota. Se emitir essa mesma nota depois desse prazo, ele não vai aceitar. Rejeição, duplicidade do número de NFCEs. Pode acontecer até por uma questão da infraestrutura lá do fisco ou da comunicação. Ok? Uma nota com o mesmo número vai ser rejeitada. Nesse caso, ela é rejeitada e você não pode nem reaproveitá-la, porque já existe uma outra nota lá. Outro exemplo de validação do cadastro de produto. O CFLP informado não é permitido com o CSP informado. Ok? Então, vocês podem ver que assim, existem já algumas validações do cadastro de produto, mas a tendência, pessoal, isso é só o começo. Isso vai cada vez mais ficar engessado e o fisco vai começar a fazer cada vez mais validações, ok? Bom, e aí qual que é o tamanho do problema? E por que é tão importante a gente entender o que é rejeição e o que isso significa na prática? Bom, a gente pegou um exemplo aqui, a Avança a gente emite NFCE em 7 estados diferentes. A gente pegou um exemplo anônimo aqui de um cliente que emitiu 72 mil NFCEs em um mês. Ok? Um CNPJ, uma loja grande. Apenas 0,9% da NFCEs foram rejeitadas. Pode parecer pouco, mas a gente está falando de um número de 335 NFCEs. E se são 335 NFCEs, nós estamos falando de 335 clientes que estiveram na boca do caixa e na hora, né, passou todos os produtos, na hora de fazer o pagamento, ter o retorno ali do cupom, a venda não passou porque a nota foi rejeitada. Então, a gente tem um impacto operacional, esse é a primeira grande mensagem da NFCE, é muito grande.
A gente tem um impacto operacional em relação ao atendimento ao cliente e que isso vai impactar também, num segundo momento, num trabalho do back-office. Então, vamos lá, na prática, vamos pegar esse caso aqui, voltar um pouco esse caso do cliente que passou 100 itens no carrinho, na hora de fazer a emissão, um desses itens ele foi rejeitado. Essa rejeição foi por uma questão de cadastro do produto, ok? Cadastro tributário do produto. Por exemplo, a NCM. O que vai ser feito? Então, esse é um exemplo. A gente vai lembrar, a gente vai fazer um webinar na primeira quinzena de abril. Como eu disse, esse webinar é mais focado para os gestores, para entender o tamanho do problema, né, do cenário. A gente vai fazer um webinar em abril, mais técnico, pessoal fiscal e da TI, apenas sobre rejeições e contingências. A gente vai entrar bem a fundo. Mas aqui é importante a gente entender o seguinte, olha, aconteceu essa situação, voltou. Então, a gente está lá no caixa com o cliente na fila e voltou, foi rejeitada a nota. O cliente, o caixa está lá, o que ele faz? Por isso é importante a gente ter alguns processos. No caso do PDV da Avanço, nesse momento não é possível se alterar o cadastro do produto no PDV. O cadastro é alterado. E nem o caixa teria condição técnica de conhecimento para mudar um NCM, por exemplo, de um produto que foi o motivo, né, nesse exemplo, o motivo da rejeição, e o caixa não tem a menor condição de fazer nada, e você não tem tempo hábil, não tem jeito. Aquela nota, ela não sai do caixa. O que você faz? Né? Então, vamos imaginar a situação. Você elimina aquele item, o caixa tem essa condição, ele sabe qual é o item, ele vai lá e elimina aquele item e pronto. Então, tem 149 produtos nesse cupom que a gente exemplificou, que foram pagos. Tem um lá no meio do carrinho que não tem. Vou tirar lá no meio do carrinho um produto, é inviável. Vai ter que bonificar o cliente, né? Alguma coisa tem que ser feita. Então, olha só, o cadastro não pode estar com erro. Então, a coisa mudou de figura de forma radical. Então, nesse exemplo, assim, simplificando, o que seria feito? O nosso software já está preparado para excluir aquele item para você conseguir liberar o cliente. Porque alterar aquele item não tem jeito. E a nossa orientação, o caixa tem que saber fazer isso, o fiscal de caixa lhe dá esse apoio, realmente, agora esse item, eu estou com um problema de cadastro tributário dele, tem que ser corrigido imediatamente pelo pessoal do escritório, porque se acontecer de novo, vai dar outro problema, e eventualmente vai ser da política do cliente. Né? Vamos dar bonificar esse item para o meu cliente aqui, para não ter um problema com o consumidor. Transformar a experiência negativa, na verdade, surpreender. Ok? Bom, outros efeitos, a gente fala que, por exemplo, as rejeições, já existem em alguns estados que eles já estão começando até a punir aqueles estabelecimentos que estão tendo muita rejeição. Isso também acende um sinal ali para a Cefaz. Esse estabelecimento está tendo muita rejeição. E por que a gente está vendo assim, essa tendência de punição? Porque se você está tendo uma nota rejeitada o tempo inteiro lá no servidor da Cefaz, você está consumindo, né, o web service deles de uma maneira inapropriada. Ok? Então é ruim, não é bom. Não é legal ter rejeição, isso é um controle, aí vai ter um trabalho no back-office de fazer a gestão disso, acompanhar se está acontecendo e tratá-las. E principalmente aí a sequência numérica das NFCS, porque as NFCS têm uma sequência e se pular alguma dessas NFCS, porque ela, vamos supor, teve uma rejeição, ela voltou, né? Você faz um guarda. E se você não tratar essa NFCE, isso vai abrir também um sinal, isso é uma validação básica aí do SPED com a Cefaz lá, com a Receita, porque elas têm a sequência das notas, vai estar faltando nota. Bom, segundo grande conceito, muito importante, contingência. O que é contingência? Inclusive no artigo do decreto. Quando não for possível transmitir NFCE ou obter resposta à solicitação de autorização de uso em decorrência de problema técnico, o contribuinte deverá operar em contingência. Traduzindo, falhou a internet, né? Estamos sem internet, preciso continuar vendendo.
Esse é um problema técnico. É comum a gente ver o servidor da Cefaz fora do ar, eles mesmos fora do ar. Esse é um problema técnico. Então, nesses casos, quando falhar a conexão de internet ou o servidor da Cefaz, é possível, deve-se emitir contingência. E aí, nesse caso, é necessária a impressão obrigatória da DANF NFCE, porque o seu cliente ele tem que sair com um comprovante da venda e também, caso, vamos supor, né, o seu PDD emitiu contingência, mas deu algum problema no PDD ali de hardware, o PDD queimou, você perdeu totalmente aquela informação. Se você com a impressão da DANF NFCE, você poderá remontar aquela nota com os produtos, etc., para fazer a emissão. Ou seja, a impressão é obrigatória. E, pessoal, aí tem um detalhe importante. Aquele exemplo que a gente deu de uma rejeição, né? Você está online, tudo funcionando perfeito, mandou a nota, 150 itens, não voltou rejeitado. Quer dizer, rejeitou a nota porque um item estava errado. Você teve problema lá. Agora, imagina a mesma situação de contingência. Quando você não está com internet ou o fio está fora do ar, você guardou aquela nota, emitiu em contingência, o cliente foi embora. Depois que volta, você tem que retransmitir aquela nota. E aí ela vai ser rejeitada. Então, você vai ter que resolver aquilo de alguma forma. Nesse caso que o Alcides comentou, as contingências, né, que têm que ser retransmitidas, elas vão ser feitas no retaguarda, ok? Pelo pessoal, por isso que é importante. A gente chama atenção, e esse momento aqui é um momento de sensibilização, de que há uma grande mudança operacional do empresa. Não só na área de vendas, quanto no escritório, que vai ser responsável de manter a coerência das informações, todo o sincronismo, e há multas muito pesadas que o fisco interpreta como sonegação, problema de sequência de nota, então de coisas que são todas para serem resolvidas no escritório. Então, assim, há que ter que haver um treinamento, um aprendizado de muita gente dentro da empresa. Bom, algumas informações importantes em relação a prazo, né? A autorização do NFCE é até 24 horas da emissão. Então, por exemplo, emitir a nota, foi rejeitado, tem que, dentro dessas 24 horas, emiti-la. Se passar, pessoal, das 24 horas, é considerado extemporâneo. E aí, para quem já fez uma emissão extemporânea, sabe do que a gente está falando de trabalho, burocracia. A contingência, ela vai poder ser enviada em até o primeiro dia útil subsequente. Então, fizemos uma emissão segunda-feira em contingência. Vocês vão ter até terça-feira para fazer essa emissão. Caso não... Essa transmissão. Caso isso não aconteça, ela vai ter que ser emitida extemporânea. Bom, a inutilização da nota até o 10º dia útil do mês subsequente. E o cancelamento, é o mesmo prazo de cancelamento da nota fiscal. E aí tem um ponto importante: se esse cancelamento for depois das 24 horas, é considerado extemporâneo. Em Minas Gerais, no caso de nota fiscal eletrônica, já existe um decreto que, se for após 168 horas esse cancelamento, existe uma multa de 20% do valor da operação. E a gente vê que, como eles estão tratando NFCE como NFE, muito das multas, etc., são muito similares, ok? Então, isso aqui é um super ponto de atenção. Então, concluindo a parte de contingência, qual que é o tamanho, né, do problema que a gente está falando? Tem um impacto operacional, atendimento ao cliente, acompanhamento e gestão das contingências, porque foi emitido em contingência e passou 24 horas, aliás, passou o primeiro dia útil subsequente, vai ter que emitir como extemporânea. Então, dá muito mais trabalho. Então, tem que ter essa gestão, né? Fechamento de caixa ali, enfim. E também a situação que o Alcides pontuou bem, o caso de ter uma rejeição da contingência. Nesse caso, fazer a correção e reenviar de novo. Outros efeitos que são importantes a gente pontuar. Assim como a rejeição, a secretaria, a Cefaz, a Receita ali, ela está acompanhando e está vendo quem está tendo muita rejeição, contingência é a mesma coisa. Eles deixam muito claro que a contingência é para problema técnico. Ok? O que é importante a gente pontuar como avanço? Pessoal, eu queria só cortar aqui. Eu fico muito preocupado
a gente sabe a dificuldade do mercadista, do dia a dia na brincadeira, a rotatividade pessoal, mas é o seguinte, o operador do caixa aprende que qualquer tipo de problema pode ser resolvido, entre aspas, tirando o cabo de rede, porque aí o sistema entra em contingência. Porque ele passa o problema para o pessoal do escritório. Então, olha só, ele tira o corpo fora do dia a dia, que não há motivo de ter problema, mas vai ter. Passa para o escritório, entra tudo em contingência. Só que você está sendo monitorado na secretaria, você está muito em contingência. Então, vem uma lambada muito pior. Então, assim, não pode brincar com essa questão. E outro exemplo, você comentou bem, nesse caso, tirou da rede, ficou um dia emitindo contingência, passou outro dia, continuou emitindo contingência, vocês só estão adiando o problema. E aí pode se acontecer de passar do prazo, vai ter que ser tudo emitido como extemporânea, que é um trabalho enorme, muito maior do que se resolver o problema ali. Da rejeição, que foi, vamos dizer, o motivador de se fazer isso. A gente está dando alguns exemplos aqui, que são exemplos reais, okay? Que já aconteceu e que a gente, muitas das coisas que já estão adaptadas no sistema, funcionalidades, já são para ajudá-los, mas tem muita coisa que é decorrente de processo e que a ferramenta não tem como fazer absolutamente nada. Bom, requisitos para emissão, chegando quase ao final aí da nossa apresentação. Bom, é necessário certificado digital, né? No nosso caso, vocês já têm, não precisam se preocupar com isso. O cadastro no fisco, como a gente comentou, nesse caso o cadastro hoje é feito, o Código de Segurança do Contribuinte é fornecido pela Cefaz. O que a gente comentou? A partir da obrigatoriedade, você pede esse código. Caso você se cadastre antes para emitir uma NFCE, você está antecipando sua obrigatoriedade, ok? E está em dia com a inscrição estadual. Esse é um ponto relevante, pessoal, que isso, assim, empresas que às vezes têm a inscrição estadual suspensa, que aconteceu já algumas vezes no passado, na nossa experiência, conseguiam continuar vendendo. E aí ia lá e resolvia alguma pendência no Estado, né? Isso já aconteceu algumas vezes, às vezes por alguma falha, deixou de pagar algum imposto e isso ficou pendente. No caso agora com o NSCE, o estabelecimento ele é suspenso de vender. Ele não consegue mais vender. Então, assim, é um controle realmente do Estado aí, aliás, a participação do Estado no processo de venda. E aí, na parte de infraestrutura, pessoal, alguns pontos fundamentais. O meio de comunicação com a Cefaz, a importância da redundância da internet. Como a gente falou, o XML, que é o arquivo que é trafegado ali, né, o arquivo texto, ele é muito pequeno. Então, você não precisa de uma banda de internet muito, vamos dizer, larga, né? Por exemplo, vocês estão escutando esse webinar, a gente teve alguns casos de pico de internet, aqui o volume de dados é enorme que vocês estão recebendo. Vocês estão recebendo vídeo e áudio. Né? No caso do XML é bem tranquilo. Mas o que é importante? É a estabilidade. Então, se você tem uma internet que cai muito, isso vai ocasionar incontingência, que vai ter um retrabalho, né, no momento seguinte. Então, a gente aconselha veementemente que todos tenham a redundância da internet. A gente sabe que é uma questão, às vezes, estrutural da cidade, só tem um provedor, mas se tiver dois, é fundamental e, na verdade, vai economizar, porque se cair a internet, você vai ter um trabalho grande ali. O custo com pessoas, o tempo gasto, é maior do que pagar uma mensalidade de uma redundância de internet, na prática. Pode ser uma internet, como a gente falou, não é uma banda larga, né? Assim. Bom, software emissor, ok? No caso do PDV da Avan já emite. Equipamento não são os caixas, no caso do supermercado, né, o CPU, etc. Pessoal, um ponto importante aí, segurança de dados, antivírus. Antes, o SF ele trabalhava apartado, praticamente, da internet. Agora, esse computador, esse PDV, vai estar o tempo inteiro em conexão com a internet. E isso abre portas aí para riscos, vamos dizer, de segurança de dados, ok? Bom, volume de dados armazenados e transmitidos. Imagine todos esses cupons, a gente tem que fazer gestão disso e tem que armazenar.
tem que ter backup disso, tem que fazer um backup constante. Como eu comentei, a Avança, a gente tem a solução em nuvem, que a gente, a gente consegue fazer a guarda desses arquivos e fazer um backup com redundância para os nossos clientes. É um volume enorme. Tá? É um ponto que a gente vai ter essa opção aí. Equipamento impressor, no caso de supermercado, é obrigatório. Né? Talvez alguém aí que queira fazer um piloto numa loja, de economizar papel, mandar o cupom por e-mail, talvez seja uma experiência legal, né? Mas você vai pegar, exatamente. E, bom, partimos aqui para o final da nossa apresentação com a conclusão. Bom, qual que é a grande conclusão? E, assim, é a mensagem da nossa apresentação de hoje. Primeiro ponto, a mudança de conceito. Muitos clientes que a gente tem conversado, varejistas, acreditam ou comentam que seria assim, eu estou trocando a impressora fiscal por uma impressora térmica. Ou seja, uma impressora fiscal custava R$ 1.600, R$ 2.000, vai me custar agora R$ 500. Gente, a mudança, como vocês viram, é muito maior do que isso. É uma mudança de conceito. Antes, o ECF era um conceito offline, totalmente apartado. Agora o conceito é online. O fato de ser um conceito online, isso traz para nós uma série de novas variáveis. Okay? Eu gosto de falar assim, na prática, o Estado ele já participava muito do nosso processo de venda, participa da nossa empresa no dia a dia, né, com todas as obrigações, mas agora ele está participando do momento da venda. Então, a gente tem um novo agente aqui, isso muda toda a dinâmica e interação de processos. E sistema também, a gente está, as implementações para aderir à NSE, os controles estão muito grandes. Bom, impactos operacionais. Principalmente, a gente preocupa sempre, quando a gente fala de sistema, a gente preocupa com o atendimento ao cliente, né? O cliente do nosso cliente. Então, esse é um ponto de atenção. Vamos nos preparar isso para que isso não gere impacto o que é mais importante para todos nós, que são os nossos clientes, né, que estão realizando as compras no supermercado. Esse é um ponto de atenção, ter bem orientado os testes o que fazer e como fazer. Por fim, a necessidade de preparação para a nova realidade, tanto de processos, né, e no PDV, como a gente deu exemplo, o que o caixa vai fazer, como é que é o fechamento de caixa, verificação de contingência, etc., como também no escritório, gestão das contingências, gestão da numeração, né, da sequência das notas fiscais, gestão das rejeições, né, validar os produtos, cadastro de produtos antes. Então, óbvio, nossos sistemas têm alguns validadores ali, por exemplo, antes de enviar a carga para o caixa, a gente tem já um validador que valida se todos os campos estão preenchidos para você não ter uma rejeição, mas, como a gente falou, existem situações que fogem totalmente do controle da ferramenta e que precisa entrar realmente uma pessoa ali com o processo. E, por fim, infraestrutura, pessoal. E aí destaca-se principalmente internet e o caixa do PDV. Por quê? Esse caixa que antes talvez era um CPU, um computador antigo, ele passa a precisar acessar a internet constantemente. Provavelmente o processador é um pouco maior do que já realizado, do que muitos têm. Né? A Edna enviou uma dica aqui, a Edna é nossa consultora contábil internamente, ela participa ativamente do nosso processo aqui. Os clientes que estiverem com a versão do release atualizada já podem acessar também, lá no menu SPED NFE, um novo menu NFCE que tem a opção de gerar um arquivo que valida a tributação de produtos VSST. É uma ferramenta que você já pode ir usando para validar as tributações para ajudar os primeiros passos. Legal. Então, mesmo, isso não quer dizer, então já posso emitir NFCE. Não, tem todas essas questões. Vocês já podem tirar esse relatório e ver, por exemplo, esse tipo de inconsistência. Bom, nós estamos preparando um webinar para a primeira quinzena de abril. Vai ser um webinar muito voltado para o pessoal fiscal e TI da loja. A gente vai entrar a fundo na parte de rejeições e contingência, ok? E depois também requisitos para a adesão da NFCE. A nossa mensagem aqui realmente é uma mensagem de preparação, né? Não ter, às vezes, uma sangria desatada para entrar na NFCE, porque não é só trocar a impressora fiscal.
toda uma série de processos, e quanto mais tempo vocês tiverem para se preparar, melhor. Avanço, nossos sistemas estão preparados, a gente está investindo muito tempo nisso, e muito tempo em documentação também. A gente está fazendo manual com todas as situações, com tudo que pode acontecer, capacitando o nosso time. A gente já emitiu em 7 estados diferentes, mas quando vai entrar um volume aí de quase 1.000 lojas de Minas Gerais, a gente sabe que, por mais, né, sempre vai existir uma situação nova, enfim. Tem muita informação no Infovarejo. Josiana está perguntando, pode enviar, Josiana, a pergunta, se for muito técnica, aí a gente vai respondendo por e-mail, ou talvez até responder aqui. Enquanto isso, eu vou seguir na apresentação. A gente tem muita informação no Infovarejo, a gente, praticamente, se vocês escreverem NFCE Minas Gerais, vocês vão ver que o Infovarejo é o primeiro, vamos dizer, o primeiro portal com informação. É algo que a gente, né, tem essa veia aqui no avanço, né, da qualidade fiscal dos nossos sistemas, e a gente gasta muito tempo, investe muito tempo nisso para dar segurança para os nossos clientes. E um ponto aqui realmente é que a NFCE não é só ferramenta, é processo de treinamento, por isso a gente está justamente aqui conversando com vocês para a gente conscientizar, né, disso. E por fim, pessoal, antes, né, de fazer um fechamento aqui, gostaria de deixar um convite especial para os nossos clientes. A Avança é patrocinadora do Congresso Infovarejo, que acontece 28 de março, né, um evento 100% voltado para o varejista. Esse ano tem o Romeu Zema, o governador, vai fazer a abertura. A gente vai ter o Ricardo Amorim, cliente da Avanço, tem condição especial, né? Esse ano a CBL está apresentando o evento, a gente tem, vamos dizer, cada vez mais está mais disputado essas cortesias, esses descontos, mas a gente tem ainda para vocês, ok? Aí, Alcides, bom, pessoal, eu quero despedir de todos. O objetivo era incomodá-los, né? Porque a gente tem percebido, desde que anunciou que a legislação acabara de sair, alguns clientes tiveram exatamente o que o Gabriel acabou de falar. Vou pôr, tá, se eu trocar impressora. Não é trocar impressora. Longe disso. Então, o objetivo nosso era incomodá-los e vamos dizer, instigá-los a conhecer melhor todo o processo. Nós já temos uma documentação farta e começar a entrar no detalhe e olhar para dentro da loja e dizer que o pessoal terá que ser treinado. Ok? Bom, agradeço a todos e não se esqueça, daqui a uns 15 dias vai ser divulgado, teremos um outro webinar para entrar a fundo nas questões de rejeição e contingência. Obrigado a todos. Bom, só o Marcos Almeida fez uma pergunta, só se a gente ainda tem uns 4 minutinhos. O próprio PDV não efetua a transmissão das contingências de forma automática. No caso, a Edna está até escrevendo ali, no fato, ele faz ele efetua quando ele volta a transmissão. Quando você entra em contingência, você cai no que a gente chama de outra série, porque você tem que administrar a sequência de nota, e é aí que mora o problema, não é? Então, há uma questão pesada por detrás, que a gente tem um limite até onde a gente pode automatizar as coisas. Naturalmente que a gente vai desenvolvendo cada vez mais ferramentas para ajudar a administração disso, mas, infelizmente, não há como não ter o ser humano por detrás fazendo uma parte. E essa é a nossa grande preocupação, né? É claro que a gente está voltado a automatizar ao máximo, mas há questões aí... Até a Edna complementou aqui, o Marcos, a rejeição a gente trata no retaguarda. Agora, existe o parâmetro, de fato, no PDV, antes de fazer o fechamento do caixa, e realmente eu estou pensando aqui no caso, antes de fazer o fechamento do operador de caixa, ele reprocessa as contingências, ok? Tanto vou comentar um problema que a gente teve num cliente, até um caso real. Os operadores de caixa estavam, né, fazendo o fechamento do dia. E aí, eles estavam com pressa de ir para casa, né? O operador de caixa estava com pressa de ir para casa e estava demorando fazer o fechamento. O que eles passaram a fazer? Tirar, como o Alcides falou, da rede o computador para conseguir fazer o fechamento de caixa. Porque não deixa, porque ele estava transmitindo.
ok? E aí isso ocasionou um problema que jogava a contingência para o dia seguinte, aí que seria tratado depois, entendeu? Então, assim, de fato, assim que restabelece a conexão, é possível de fazer esse reprocessamento. Agora, rejeitou, tem que ser tratado, não no PDV, tem que ser tratado no retaguarda, porque vai ser um problema de cadastro de cadastro do sistema, né? Linux, PDV Linux está com esse processo? Sim, o PDV Linux e o Windows, eles caminham juntos. Inclusive, o Linux é o nosso xodó, né, por uma questão de licença, é mais estável, tem uma série de vantagens, inclusive quem não tem PDV Linux, eu sempre aconselho trocar o Windows pelo Linux, até pela questão de licença, mas também de estabilidade. E só lembrando um ponto, por mais automatizações que a gente coloque, sempre vai haver alguma exceção que aquela automatização não vai contemplar. O que vai exigir sempre, em termos de retaguarda, de back-office, que a gente fala, não é? Ações. Então, assim, infelizmente, não há como não ter esse acompanhamento pela retaguarda. Né? O pessoal do escritório vão ter novas... e outra coisa, gente, por exemplo, aquela situação que a gente fala, houve uma rejeição, e o que o caixa faz? Imagine se você está em contingência, então você gerou a nota, o cliente foi embora. Na hora que você for retransmitir, para aquela contingência, ela vai ser rejeitada. Aí você vai ter que resolver aquela contingência que foi rejeitada. Então, assim, não tem jeito, vai ter que ter ação de escritório mesmo. O mais importante é vocês estarem conscientes disso e se prepararem. E para isso nós estamos aqui para ajudar. Bom, pessoal, o Ender fez uma pergunta, a Avança vai oferecer treinamento. Sim, a gente vai, no caso, a gente vai ter disponível a parte de treinamento em loco. A gente está organizando alguns treinamentos na Avanço para possibilitar de fazer isso a um custo menor, né? A gente sabe o custo de deslocamento que existe, os próprios webinars e muita documentação, manual completo, tá? Isso a gente está investindo realmente muito tempo, justamente para tentar, ao máximo, diminuir o impacto para os nossos clientes. E aí, reforçando o ponto, se a gente pudesse dar uma mensagem, não ter realmente sangria desatada com a NFCE, pelo contrário, se planejar. Né? E se vai ter seu próximo webinar, tem várias questões de sistemas que vocês já podem se preparando para que, quando isso ocorra, seja uma entrada muito fluida. Ok? Pessoal, agora... só mais um ponto. Uma forma boa de entrar é entrando com um caixa só. Né? Só lembrando que, a partir do momento que pedir autorizar para um caixa, aí o seu prazo vai estar contando, você não pode pedir novas autorizações e tal, mas isso são questões autorizações de ICF. Okay. Né? Mas é uma forma boa de entrar com uma nota fiscal eletrônica e mantendo os outros SCFs até para sentir esse edito. O drama. Bom, pessoal, ao final eu vou terminar o webinar, ao final vai ter uma pesquisa de satisfação, a gente ficaria muito contente se vocês pudessem respondê-los, ok? Ficamos à disposição, sempre que precisar a gente está aqui à disposição para ajudá-los. Grande abraço, bom final de semana e boas vendas para todos.